Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer um conteúdo especial para vocês. Vou falar sobre a inteligência artificial e os impactos na sociedade. Roda a vinheta, editor. Artlist.io. Pois é, pessoal, recentemente saiu o Google I.O. e todas as demandas relacionadas ao Google, vídeos, VO, e logicamente que eu não deixaria de fazer um vídeo aqui para vocês. This is wild. I'm AI generated by VO3. Nothing is real anymore. We are on our way to Jurassic Park. I'm so excited. I've always wanted to go, and finally we are doing it. It's gonna be great. Right, Jason? Yeah, I can't wait. Okay, bye. All right, we're here. Okay, guys, nice and easy, or he will definitely bite your hand off. Got it? All right, who's first? Thank you for coming to Jurassic Park. Para poder falar sobre a inteligência artificial, falar para você que me escuta no meu vídeo, como que você pode aplicar ela na sua vida. Se você já não está aplicando na sua vida dia a dia, eu recomendo fortemente que você passe a usar a IA do Google, que é a Gemini, a ChatGPT e inúmeras outras redes que utilizam a inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito, a gente sempre associa a conceito de ficção científica, mas é uma realidade que já está próxima, ela já está presente na palma da nossa mão, né? No dia a dia, no Spotify, no ChatGPT, no Gemini, os próprios algoritmos que nos moldam nas nossas redes, no Instagram, no TikTok, entre outros, eles já estão nos moldando, nos lendo, nos ouvindo, e são inclusive sistemas que podem ser utilizados no diagnóstico de doenças, nos veículos que aprendem e dirigem sozinho, que são os autodirigíveis. A gente tem até mesmo a arte, né? Músicas sendo criadas exclusivamente com a inteligência artificial. E em termos de definição, a inteligência artificial, ela tem uma definição muito interessante do John McCarthy, em 1956, que ele fala que a inteligência artificial é a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes até os avanços recentes. Então a IA, ela evoluiu em velocidade e complexidade, e hoje a gente tem 3 categorias de inteligência artificial que eu vou falar para vocês. A inteligência artificial ela se divide na inteligência artificial estreita, que é a Narrow AI, que é focada em resolver tarefas específicas, como assistentes virtuais, a Siri, Alexa, algoritmos de recomendação, como Netflix, Spotify, e sistemas de visão computacional, que é a Tesla Autopilot. A gente tem também a IA, ou AIA geral, que é AIGI, que é hipotética, capaz de realizar qualquer tarefa cognitiva humana. Então, empresas como OpenAI, DeepMind, Anthropic estão nessa vanguarda, que são as chamadas IA generativas, e nós temos a superinteligência, que é uma IA que supera em muito a inteligência humana. O Nick Bostrom, em Super Intelligence Paths, Dangers e Strategy, ele explora os cenários nos quais essa tecnologia redefine a ordem mundial. Ela, inclusive, ela está em curso, né? A superinteligência ainda não existe, mas países como Estados Unidos, Rússia, Canadá, Japão, estão em busca dessa superinteligência porque vai redefinir os cenários geopolíticos e provavelmente vai impactar a sua vida. Se você é brasileiro como eu, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, porque o Brasil é uma colônia de dados e infelizmente a gente vai ser isso, que a gente não produz tecnologia. E aí, entrando na reta final do vídeo aqui, vou falar para vocês sobre forças transformadoras que a inteligência artificial ou Artificial Intelligence vai impactar na nossa vida. Bem, o primeiro tema que eu gosto de falar é sobre economia e trabalho. Segundo alguns relatórios da McKinsey e da PwC, eles apontam que até 2030, anotem, cerca de 30% das tarefas atualmente desempenhadas por seres humanos poderão ser automatizadas. Então, dependendo da sua idade, provavelmente você vai entrar em um mercado totalmente novo. Eu sempre falo que as profissões elas mudam. 10 anos atrás a gente não sabia o que era gestor de rede social, gestor de tráfego. Hoje a gente tem essas profissões, então novas profissões vão surgir. Então você do outro lado precisa entender a inteligência artificial, porque aqueles que souberem utilizar vão ter diferencial sobre isso. Então profissões rotineiras, repetitivas, elas estão sim mais vulneráveis
para essa alteração, mas isso não significa que vai ser apenas desemprego não, gente. Novas funções elas vão surgir, como engenheiro de prompt, curador de IA, especialista em ética de algoritmo, são profissões que vão surgir que provavelmente você aí do outro lado vai ter que se adaptar e buscar se desenvolver. Um outro tema também muito importante que vai impactar é a educação e conhecimento. Já está impactando, né? Até porque os adolescentes já estão usando a inteligência artificial na criação de trabalhos. Então, plataformas como Duolingo, Khan Academy, Socratic ou mesmo ChatGPT que usam IA para personalizar o aprendizado, eles podem tornar o ensino mais adaptado a cada indivíduo, mas também pode tirar uma das grandes forças que é do ser humano, que é do senso crítico, a capacidade de pensar por si próprio, a capacidade, como diz Sócrates, de mauética, que é a capacidade de você poder pensar e questionar qualquer coisa. Existe um dilema muito grande porque a gente pode estar treinando pessoas para deixar de ter mentes críticas e apenas consumidores à resposta automática, que é o medo de todo mundo virar um grande NPC. Inclusive o livro The Fourth Education Revolution, do Anthony Seidon, ele discute como a inteligência artificial pode transformar ou também aprisionar o ensino, até porque a tecnologia ela surge, mas as regulamentações e a adaptação do ser humano não está acompanhando mais esse processo. Então você do outro lado, se você está vendo esse vídeo, se prepare, porque realmente vão ter grandes alterações. Na parte de privacidade e ética, porque a coleta massiva de dados é o combustível da IA, né? E casos como Cambridge Analytics e vazamentos em plataformas sociais mostram os riscos que a gente tem de privacidade. E aí, como o livro do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, ele já falava que a ditadura do algoritmo nos coloca em bolhas, nos já vem colocando a gente em bolhas, né? Seja polarizando direita e esquerda, de noite, enfim, moldando opiniões, comportamentos que a gente nem tem ideia, e conceitos como Nudge, que é um livro muito bacana, popularizado pelo Richard Thaler, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, e Cass Sunstein mostram como decisões aparentemente livres podem ser arquitetadas por um IA para fins comerciais e políticos. Por isso que eu falo sempre aqui, tanto aqui como na rede social, no Instagram, eu falo para você sempre dar um reboot no seu algoritmo, buscar coisas fora do seu padrão, assim como conhecer pessoas fora do seu padrão. A gente tem também impacto sobre cultura e sociedade. A IA está criando música, como a Iva, a Boomi, roteiros como ChatGPT, artes visuais como Midjourney, DAI, o próprio VO do Google, que eu estou passando aqui alguns vídeos para vocês virem. Então existem riscos reais. A deepfake também ameaça a integridade da informação, né? Hoje em dia você consegue fazer um deepfake e aí as pessoas podem questionar se aquela pessoa é você de fato ou não. Então essa sobrecarga digital, ela vai intensificar crises de ansiedade e comparações sociais ainda piores. Então se você usa redes sociais, eu aconselho fortemente que você crie hábitos fora da rede social, você busque. Quanto mais o ser humano se distancia da natureza, mais doente ele fica. Então, é tentar se aproximar cada vez mais. Em contrapartida disso, no aspecto de saúde e bem-estar, ferramentas como Butterfly EQ, Babylon Health e K-Health, que utilizam IA para diagnosticar mais rápido e de forma mais precisa diagnósticos, seriam maravilhosos. Tecnologias vestíveis como algoritmo avançado monitora a saúde e sugere intervenções, mas até que ponto a gente pode terceirizar a nossa saúde para a máquina? E digo mais, até que ponto todo mundo vai ter acesso a isso? Eu lembro sempre do filme Elysium, e que será que a gente não está criando uma nova casta biológica, como disse o Yuval Noah Harari? Então a gente precisa refletir sobre isso. Um outro ponto também é a questão filosófica e existência, né? A IA, ela desafia alguns dos alicerces filosóficos da humanidade. O próprio Yuval Noah Harari, no Homo Deus, ele questiona se a gente não está criando deuses digitais. E o Luciano Florindi propõe a infosfera, na qual seres humanos e máquinas coexistem no ecossistema informacional, que é o que eu vejo que talvez aconteça. Mas a pergunta mais provocativa é, se a IA simula consciência, o que significa ser ser humano? A gente precisa começar a pensar sobre isso, e pensar também o tanto de poder que a gente está dando a uma IA que provavelmente por trás tem um ser humano programando. Qual que é o preconceito disso? Quais são os viés do ser humano? Eu não acredito que o ser humano consegue ser totalmente imparcial. Nós somos sempre enviesados por alguma coisa. E aí alguns cenários possivelmente utópicos, né, se a gente conseguir superar nossas diferenças, é o quê? Educação personalizada, e se Deus quiser, ou se os seres humanos quiserem, acessível a todos. Soluções globais para a crise sanitária, climática, que isso é algo, problemas complexos. Avanço da biotecnologia, medicina personalizada. Vou fazer um vídeo sobre isso, mas o próprio Ray Kurzweil já previa essas questões. E algumas distopias que a gente não parou para pensar, que é o desemprego estrutural, crises econômicas, vigilância em massa, controle social da IA,
A própria China vem fazendo isso. Guerras cibernéticas com IA generativa, armas autônomas, enfim, do mesmo tanto de poder que a gente pode acessar, a gente também pode entrar em grandes distopias. Então a gente tem as utopias e as distopias. Resta saber o que vai ser nesse processo. E aí nosso papel não está escrito o que nós devemos fazer, não está moldado, mas nós precisamos investir em educação digital e ética para que os cidadãos e os profissionais possam ser conscientes. Regulação responsável, que isso me preocupa muito, porque, né, como a regulamentação lá da União Europeia, que eu tenho muitas críticas, que busca equilibrar a inovação e proteção dos direitos, só que é muito difícil. A gente viu vários exemplos aqui, como Uber, como tecnologias que foram surgir, o próprio iFood aqui no Brasil. Então, eu não sei, eu vejo muito mais distopias do que utopias. Inovação colaborativa, com isso a gente vai ter hubs, comunidades que incentivam o uso consciente da IA. Então, eu acredito muito nesse poder do ser humano. E como eu costumo dizer, né, a questão não é apenas o que a IA fará conosco, mas o que nós faremos com a inteligência artificial. Então, lembre-se, a inteligência humana que criou a inteligência artificial. Agora é nossa responsabilidade decidir se ela será nossa aliada ou será algo que escapa do nosso controle e nós tornamos uma distopia. Se você gostou, vídeo longo, coloca aqui embaixo, comenta aqui o que você achou. Você vai conseguir usar esses conhecimentos na sua vida prática. É o que eu acredito, é o que eu desejo. Comenta aqui embaixo se tem sugestões de próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Se você está vendo esse vídeo, saiba que esse vídeo foi criado com inteligência artificial, portanto, ele não é real. Se você está vendo esse vídeo, saiba que esse vídeo foi criado com inteligência artificial, portanto, ele não é real.